para você, um recadinho antes de começar essa aula. Se você, assim como a gente, engordou nessa pandemia, fica até o final. Fala, meus queridos, eu sou o professor Raul e esse é o professor Ângelo, e na aula de hoje vamos falar sobre sistema digestório. E qual a função do sistema digestório? Ele vai transformar macromoléculas em micromoléculas, divididas em várias etapas, como ingestão, digestão, absorção e a famosa eliminação. Também dividida em parte mecânica, como a nossa mastigação e o peristaltismo, que a gente vai explicar daqui a pouco, e ação enzimática. Mas para explicar sobre a ação enzimática, o professor Angelão vai falar um pouco. Primeiro, a gente precisa saber o que são enzimas. Enzimas são catalisadores. Mas o que são catalisadores? Catalisadores aceleram esse processo de macro para micro, como o Raul falou, de macromoléculas para micromoléculas. Eles precisam também de um pH ideal e também uma temperatura ideal para eles serem ativos no nosso corpo. Vamos começar o nosso processo de digestão. Na onde que ele começa o processo de digestão? Na boca. E a nossa boca tem o quê? Isso, o que mais? Fala, gente. Dentes, língua e saliva. E a cárie? E a cárie também, né? Para quem não tem a escovação em dia, né? Vamos começar a falar sobre a língua. A língua tem função de ajustar o nosso alimento na boca e mais importante, proteção, porque ela vai sentir o gosto do alimento e vai proteger da gente ingerir um alimento que esteja estragado. Se você vai na cantina, come aquele sanduba e na hora que coloca na boca sente que ele está estragado, você não vai comer. É o seu corpo te protegendo. Lembrando que tem o nosso cheiro também, o nariz. Exato. A nossa boca é repleta de glândulas também, que vai produzir a amilase salivar. Como o Angelão falou, é uma enzima que vai fazer a digestão de carboidratos. Para ela ser ativa, a nossa boca tem que estar em pH 7, que é um pH neutro, assim começando a digestão dos nossos carboidratos na boca. E por último, não menos importante, os dentes, que vão fazer a trituração dos nossos alimentos, aumentando a superfície de contato. Angelão, explica pra gente o que é superfície de contato. Eu acho melhor explicar no experimento. Bora lá? Bora lá. Fala, meus queridos, eu tô aqui com o Gordão no laboratório e vamos explicar a eficiência da mastigação aumentando a superfície de contato, certo? Mostra pra eles, Angelão. Vem aqui mais pertinho. Aqui, essa pastilha representa um alimento mal mastigado. Esses pozinhos representam um alimento melhor mastigado, né? Então vamos ver qual é mais eficiente no caso. Os líquidos aqui é água, mas representa o estômago. Viram a diferença? Fala, galera, agora que o Angelão explicou a eficiência do aumento da superfície de contato na nossa mastigação, o alimento passa da boca para a faringe. A faringe é um órgão que está presente em dois sistemas, o nosso sistema respiratório e o nosso sistema digestório. No sistema respiratório, o ar passa da faringe para a laringe. E do sistema digestório, o alimento vai passar da faringe para o esôfago. E o esôfago, representado aqui por essa meia, faz um dos movimentos mais importantes na digestão, que é os movimentos peristálticos. O Angelão está explicando aqui pra gente que é quando o nosso músculo, com movimentos involuntários, a gente não escolhe fazer esses movimentos, vai apertando o alimento em cima e fechando embaixo, apertando em cima, fechando embaixo. Lembrando que isso não é força da gravidade. Senão, quando a gente estivesse deitado, a gente não ia conseguir fazer digestão, certo? Fala, meus queridos, agora que o Faustão explicou os movimentos peristálticos, o nosso bolo alimentar descendo do esôfago chega no estômago. Ele é chamado de quimo. No estômago vai ocorrer a digestão de proteínas. E como que ocorre essa digestão de proteínas? Através de uma enzima chamada de pepsina. Ela é encontrada dentro do nosso estômago na forma de pepsinogênio, que é a forma inativa dessa pepsina. E por que ela está inativa dentro do nosso estômago, Angelão? Pô, Raul, se ela tá inativa, é sinal que vai acontecer alguma coisa, né? Ela tá inativa porque se ela tivesse ativa no nosso corpo, ela iria digerir o nosso estômago. Mas como que faz para ativar ela? No nosso processo de digestão, a gente vai mastigar, vai engolir esse alimento. Isso vai fazer que o nosso estômago produza o ácido clorídrico. O famoso HCl. Esse ácido vai transformar
o pepsinogênio, que é a forma inativa, em pepsina, assim começando a digestão de proteínas. Bom, galera, saindo do estômago, vamos para a parte do intestino, né? Que é dividido em duas partes, o intestino grosso e o intestino delgado, certo, Raul? Certo. Na primeira porção do intestino delgado, tem a presença do duodeno. Ele é responsável pela produção do suco entérico, que é um líquido que tem uma quantidade de enzimas razoável e que ajuda na digestão. Tem a ajuda de mais duas glândulas acessórias, que muita gente acha que não faz parte do sistema digestório, mas faz, né, Angelão? Que é o fígado e o pâncreas. O pâncreas é responsável pela produção do suco pancreático. E não, Angelão, não é esse suco não bebe não. Não é esse suco que a gente bebe não. O suco pancreático, ele contém bicarbonato de sódio, que vai neutralizar o quimo, que é o bolo alimentar, que vem ácido do nosso estômago. Já o fígado não produz enzimas, ele produz a bile, que é armazenada na vesícula biliar e depois direcionada no duodeno para fazer uma parte importante no nosso sistema digestório, né, Angelão? Que é a emulsificação de gorduras. Mas para explicar a emulsificação de gorduras, como ela funciona, vamos fazer um experimento. Ô, Angelão, pega seu jaleco lá que você derrubou comida e vamos explicar para a galera como que faz. Bom, galera, acabei sujando aqui, tava com fome, né? Mas vem aqui que eu vou explicar o experimento para vocês. Aqui está representado com água e óleo. O óleo está representando a gordura do nosso corpo. Aqui nós temos também o detergente, que vai representar a bile no nosso corpo. Como vocês podem ver, o óleo e a água não se misturam. Ou seja, com o processo da bile no nosso corpo, vai fazer com que essas moléculas de gordura consigam ser dissipadas no nosso corpo. Ou seja, esse é o processo de emulsificação. Fala, meus queridos, agora que o nosso bolo alimentar passou por todo esse processo de digestão, vai para outra porção do intestino delgado, chamada de jejuno e íleo. Neles ocorre o processo de absorção dos nossos nutrientes, através da onde? Através das microvilosidades do intestino, que aumentam a superfície de contato, como se fosse minha mão. O intestino é cheio de voltinhas, onde todas essas voltinhas vão ocorrer a absorção de nutrientes, no intestino delgado. Na última porção, que é o intestino grosso, ocorre a absorção basicamente de água e sais minerais. Aí você deve estar me perguntando, e o que não é absorvido? Angelão, explica para eles o último processo. O último processo eu tenho que fazer agora, peraí. Assim formando o bolo fecal e terminando a nossa aula de sistema digestório. Obrigado, galera!